Hoje ontem, né? Na virada de sexta para sábado nós encerramos Pêssego. 7 dias de comemoração de uma festa solene, de uma festa maravilhosa, alegre, uma festa que nos traz mais para próximo de Elohim, não é verdade? E eu quero começar o estudo de hoje fazendo para você uma pergunta. Para que você celebra a Páscoa? Você já parou para se perguntar isso? Para que você celebra a Páscoa? Por que celebrar Pêssego? Pêssego em hebraico, Páscoa em português. E eu gostaria que você pensasse nisso agora. Por que você celebra a Páscoa? Nós sabemos, eu até botei aqui, pode passar, minha irmã. Nós temos, por que celebramos a libertação do nosso povo do Egito, não é verdade? Nós celebramos Páscoa porque nós celebramos a libertação do povo de Israel do cativeiro egípcio, quando eles ali eram escravos. Nós celebramos Páscoa porque constitui um estatuto, um mandamento perpétuo por todas as gerações. É um mandamento perpétuo, é aquele que se estende por todas as gerações, ele não tem fim. Por isso que nós celebramos Páscoa, por isso que você e eu celebramos Páscoa, mas só por isso? O que tem por trás da Páscoa que nos faz celebrar Páscoa? O que nos faz ter em nosso coração a vivência da Páscoa ainda hoje? E há um princípio por trás dessa celebração muito grande, que nós vamos aprender hoje. Deus instituiu a Páscoa, obrigado, está funcionando? Tá? Deus instituiu a Páscoa, lá na Torá está escrito, em Levítico 23, vamos lá comigo, Levítico 23, hoje nós vamos estudar mesmo. Então você esteja preparado para movimentar a sua Bíblia. Levítico 23, 14. E se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se eu conseguir responder, né? Eu gostaria aqui de homenagear o pastor que está aqui, né, da Assembleia de Deus. Seja bem-vindo, a casa é sua. Essa é uma casa para todos os povos. Aqui nós nos reunimos para uma coisa simplesmente, duas, para aprender a Torá, para aprender as Escrituras e para louvar o nome do Todo-Poderoso Elohim Erhad Israel, o único soberano sobre todas as nações, sobre toda a terra. Então sinta-se à vontade, você que está vindo pela primeira vez, sinta-se à vontade, não tenha vergonha de perguntar, porque é melhor que você pergunte do que você sair daqui com dúvida, ok? Lá em Levítico 23, 14 diz assim: não comereis pão, nem trigo tostado, nem espiga verdes, até o dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. É estatuto perpétuo por vossas gerações. Aqui ele está falando da Páscoa, começa no versículo 4 e termina no versículo 14, dizendo que é um estatuto perpétuo por todas as gerações. Mas essa libertação ocorreu no ano 1446, antes da era contemporânea. Nem eu nem você estávamos lá, não é verdade? Então, por que Páscoa é tão importante para nós celebrarmos no dia de hoje? O que Páscoa reflete? O Rabino Marcelo, na sua obra intitulada A Pessoa do Messias nas Festas Bíblicas, ele diz que a história de Pêssego, quando tirou o povo hebreu do Egito, marcou definitivamente o tempo em que Deus inicia fisicamente o seu plano de salvação da humanidade. Olha só que interessante, como este rabino pensa. Ele pensa que Deus ali instituiu o início do plano dele de salvação.
o início do plano dele de salvação. Gentios estavam dentro desse plano? Sim. Os pagãos estavam dentro desse plano? Sim. Toda a humanidade estava dentro desse plano da salvação. Mas Deus deu ao povo de Israel. Deus deu ao povo de Israel a honra de poder fazer parte dessa salvação, de nos trazer, de nos oportunizar essa salvação. Então, o Rabino Marcelo entende dessa forma. A Páscoa constitui uma das 3 festas anuais de peregrinação, ou seja, o povo saía de onde estava, de onde morava e peregrinava para Jerusalém. É considerada uma das 3 festas: Páscoa, Shavuot e Sukkot. São as 3 festas de peregrinação. E hoje nós peregrinamos a Jerusalém? Hoje nós praticamos essa mitzvah de peregrinar para Jerusalém, para ali celebrar Pessa, Shavuot e Sukkot? Não. Não celebramos assim. Mas por quê? O que aconteceu no meio do caminho que impedimos, que nos impede de praticarmos essa mitzvot? Na época do templo, todos os judeus subiam para celebrar, porque o templo estava estabelecido. Mas no ano 70, depois, na era contemporânea, no ano 70 da era contemporânea, se cumpriu a profecia de Yeshua, que o templo iria ser derrubado. Lucas, pode passar aí, minha irmã. Eu estou esquecendo de mostrar eu estou falando, estou esquecendo. Aqui, Lucas 2,41. Ora, todos os anos iam seus pais, o pai de quem? Pai de quem? De Yeshua, de Jesus. Todos os anos iam seus pais a Jerusalém, à festa de Pessa. Tendo ele 12 anos, subia a Jerusalém, segundo o costume da festa. Então Yeshua celebrou Pessa, com 12 anos de idade ele subiu para celebrar Pessa. Essa passagem, se você continuar lendo, você vai ver que os seus pais voltaram para a sua casa e esqueceram Yeshua lá no templo. E quando eles voltaram 3 dias depois, Yeshua estava discutindo no modo de interagir, né? Discutindo com os rabinos. Ele estava discutindo com os rabinos. Existiam 2 escolas na época, 2 escolas rabínicas, que se chamava a escola de Hillel e a escola de Shammai. Eram 2 escolas que tinham interpretações da Torá diferentes uma da outra. E Yeshua discutia com essas 2 escolas. E Yeshua apontava a essas 2 escolas algo que eles ainda não tinham se atentado. E Yeshua muitas vezes citou Hillel nos seus ensinos. Mas ele citou Hillel de uma forma diferente. Hillel, uma frase de Hillel muito conhecida, diz assim: não faças ao teu próximo o que você não gosta que faça a ti. Não se assemelha à expressão de Yeshua? Não se assemelha. E Yeshua veio trazer um novo conceito a essa interpretação de Hillel, Zé. O conceito positivo de Yeshua diz assim: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Ele não diz, não faças ao teu próximo o que você não gosta que faça com ti. Pelo contrário, ele diz, ame ao teu próximo como a ti mesmo. Porque o amor que Hillel estava pregando era um amor verdadeiro. Mas o amor que Yeshua estava pregando era incondicional.
era superior. Então, apesar de Yeshua concordar com esse amor pregado por Hillel, ele combatia, dizendo que não era esse o amor, era maior. Então, essas duas escolas vigoravam na época do templo, e Yeshua estava lá com eles. Mas todos os judeus subiam para celebrar em Jerusalém. Quer ver só? Vamos lá em Deuteronômio 16. 16. Diz assim: 3 vezes ao ano todos os seus homens aparecerão perante o Senhor teu Deus no lugar que... Passa para mim, deixa eu ver. Você me deu um negócio aqui. Como é que é aqui, meu irmão? Eu passo aonde aqui? Aqui? Passou? Da direita. Da direita. Isso. Essa é a esquerda. Passou muito. Aqui. 3 vezes ao ano, e eu até grifei de laranja, no lugar que ele escolher. Qual foi o lugar que Deus escolheu? Qual foi? Qual foi, irmãos? Jerusalém. Mas Jerusalém não existia nessa época. E aí? Qual foi o lugar que Deus escolheu? Jerusalém não existia nessa época. Existia uma cidade, irmã Cora, existia uma cidade, na época de Abraão, chamado Salém, né? Inclusive, Melquisedeque era o rei dessa cidade, né? Melquisedeque era o rei dessa cidade, mas Jerusalém não existia, né? Nós só vamos verificar a presença, o nome Jerusalém pela primeira vez na Bíblia em Josué. Em Josué. Mas aqui Deus não está falando que é em Jerusalém. Aqui está falando do lugar que ele escolherá. Escolherá. Ele fixou que tem que ser em um lugar. Por quê? Voltei. Por quê? Guarda de ofereceres os teus holocaustos em qualquer lugar. Somente no lugar que o Senhor escolher, em uma das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos e ali farás tudo que te ordeno. Então este mandamento só poderia ser cumprido quando Israel efetivamente entrasse na terra prometida. Só na terra prometida. Olha o que Deus falou ali: o lugar que eu escolher em uma das suas tribos. Em uma das suas tribos, né? Quando Adonai instituiu as festas como estatuto perpétuo, qual o local então que foi escolhido para realizá-las? Nós já falamos, Jerusalém, segundo a arqueologia e a história, Jerusalém foi construída por Sem. Jerusalém não tinha esse nome Jerusalém. Salém foi construída pelos povos semitas. E a tradição judaica, ela entende que quem fundou a cidade de Salém foi Sem, filho de Noé. Filho de Noé. Que, por sinal, viveu 600 anos. E pôde ver muitas gerações. Alguns entendem até, é uma tese, né, porque isso não está na Bíblia, é uma tese hermenêutica, que alguns entendem até que Melquisedeque era o próprio Salém. Porque Salém teria visto até Jacó, com 100, que Sem teria vivido 600 anos e teria chegado a ver Jacó. Isso é uma tese
hermenêutica, de interpretação da Bíblia, que a gente não pode se firmar muito nela. Mas a tradição judaica, ela aceita e entende que a cidade de Salém foi criada e fundada por Sem. Amém? No entanto, como eu já disse, a primeira vez que o nome de Jerusalém na Bíblia encontra-se no livro de Josué. Vamos lá comigo. Josué 10. Eles estavam entrando na terra prometida, né? Isso aí. Josué 10 diz assim, vou esperar mais um pouquinho. Josué 10 diz assim: ora, ouviu Adonisedeque. Quem foi que ouviu? Adonisedeque, rei de... Mas não existia Jerusalém ainda, gente. Mas aqui está escrito Jerusalém. Adonisedeque significa meu Adonai. Meu Adonai é justo. Adonisedeque, meu Adonai é justo. E aqui fala da história de que juntaram 5 reis, né, para guerrear contra Israel, que Israel estava adentrando a terra e já tinha passado por Ai, já tinha passado por Jericó e já estava indo à frente. Deixa eu passar aqui. Ok. Aí, não está passando não. Ah, passou. Na época de Abraão, eu já falei isso daqui, era o nome da cidade, era Salém, e tinha como rei Melquisedeque, que era um sábio, na época, um sacerdote do Deus Altíssimo, e o interessante é que a Bíblia não traz nenhuma genealogia, nem a sua ascendência, nem a sua descendência. Melquisedeque acabou por ali. Melquisedeque acabou por ali. Não traz genealogia a Bíblia de Melquisedeque, né? É algo interessante isso. Posteriormente, a cidade de Salém passou a ser chamada de Jebus. Agora eu vou te dizer, aonde, se aqui está dizendo Jerusalém, e no próprio livro de Josué 18, 28, Josué 18, 28, disse assim, Zelá, Elef, Jebus, esta é Jerusalém. Você pode ver aqui, você pode conseguir entender que Josué foi um livro escrito posteriormente a essa época. Por quê? Porque ele já corrigiu, aonde era Jebus, ele já tinha colocado Jerusalém. E nesse texto aqui mostra claramente que, no versículo 28, que Jebus, esta é Jerusalém. Ele está dizendo aqui, Jebus é Jerusalém. Mas Jebus era uma cidade jebusita. Jebusita. E os jebuseus faziam parte das tribos que dominavam Canaã na época da entrada do povo de Israel. Então eles tinham que passar por estes povos para poder conquistar a cidade. Então, nessa passagem de Josué, alguns consideram ela uma contradição. Mas a Bíblia tem contradição? Não. A Bíblia não tem contradição. A interpretação tem contradição. A Bíblia não. Mas eu vou te mostrar para que você possa entender a contradição que muitos apontam nessa passagem. Em Josué, deixa eu ver aqui, Josué 15:63, 15:63. Vamos lá comigo. Aqui nós estamos tratando, vê o título aí na sua Bíblia, está escrito assim, a herança de Judá.
Certo? Está na sua Bíblia isso? Herança de Judá? Herança de Judá. Isso, da tribo de Judá. Essa foi as cidades que pertenceram a Judá. Está lá escrito no versículo 63. Não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que haviam em Jerusalém. Assim ficaram habitando os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Judá não conseguiu expulsar os jebuseus. E agora nós vamos para o capítulo 18, versículo 28. Fala sobre a herança de Benjamim. Herança de Benjamim. E diz assim: Zela, Elef, Jebus, que são cidades, essa é Jerusalém, 14. Esta é a herança dos filhos de Benjamim. Ora, Jerusalém, Jebus, na época Jebus, era herança de quem? De Judá ou de Benjamim? Muitos enxergam essa contradição, mas não há contradição. Vamos agora utilizar o sexto método de interpretação da hermenêutica de Hillel. Hillel colocou 7 métodos de interpretação da Torá. Nós vamos usar o sexto, quando o nome desse princípio é Kaiotse Bo Memekon Haká. É uma analogia feita de uma outra passagem, ou seja, quando há 2 passagens em contradição, em suposta contradição, nós pegamos um outro texto para justificar, para explicar o que significava aquela passagem. E esse princípio diz o seguinte, vamos lá em 2 Samuel 5, vocês estão entendendo? Porque eu não quero que você saia daqui dizendo que Roberto falou que a Bíblia tem contradição. Roberto não falou isso. Roberto está explicando para você que muitos entendem e apontam como contradição o que não é contradição. Então, vamos explicar através de 2 Samuel 5, 6 e 7. 2 Samuel 5, 6, diz assim: Partiu o rei Davi com os seus homens para Jerusalém, contra os jebuseus, porque até então os jebuseus ainda dominavam Jerusalém, Jebus, que habitavam naquela terra, e que disseram a Davi: não entrarás aqui, até os cegos e os coxos te repelirão. No versículo 7 diz assim: porém Davi tomou a fortaleza de Sião, é a cidade de Davi. Davi foi e conquistou Jerusalém. Só na época de Davi houve a conquista de Jerusalém. Quantos anos se passaram? Só na época de Davi houve a conquista de Jerusalém. Até então os jebuseus estavam junto com as tribos, viviam junto com as tribos. Mas Roberto, como é que esse texto explica a contradição de quem Jerusalém era herança? De Judá ou de Benjamim? Esse texto explica? Explica. Eu vou te dizer por quê. Judá, no versículo que diz que Judá, diz assim: Judá não conseguiu expulsar os jebuseus. Em nenhum momento você vê a Bíblia, o livro de Josué, dizendo que aquela herança era de Judá. Você vê ele dizendo que ele não conseguiu, Judá não conseguiu expulsar os jebuseus. Mas a herança de Jerusalém pertencia a Benjamim. Benjamim. Está escrito aqui, né? Está escrito, Josué 18, diz assim: a herança de Benjamim, Jebus, esta é Jerusalém, 14 cidades com suas aldeias, essa é a herança dos filhos de Benjamim. Quando a outra passagem diz somente que Judá não conseguiu expulsar os jebusitas.
Então não há contradição. Uma coisa fala de expulsão e uma coisa fala de herança. Mas por que eu estou falando isso, irmãos? Eu estou fazendo essa situação, esse adendo aqui, porque só lá em 2 Crônicas 6, vamos lá comigo, 2 Crônicas 6, olha só, 2 Crônicas 6, se passaram muitos e muitos anos, 2 Crônicas 6, 5, diz assim: desde o dia, Deus falando, desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de suas tribos, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo, porém agora, escolhi Jerusalém, para que ali estivesse o meu nome. Somente em 2 Crônicas, depois de passado quase 1000 anos, Jerusalém foi escolhida por Deus como a cidade que levaria o seu nome. Somente nesta época passaram as festas a ser celebradas como peregrinação a Jerusalém. Até então, não existia Jerusalém. Existia Jebus, que era dominada pelos povos jebuseus. E hoje, com o final da Primeira Guerra Mundial, e com o estabelecimento da terra de Israel, nós podemos ver uma marcha rumo a Jerusalém para celebrar as festas. Vários povos de todas as nações rumam para Jerusalém para celebrar as festas. Não é verdade? Quantos aqui já celebraram alguma festa em Jerusalém? Você, Jorge, já? Amém. Você viu que ainda está restrito a poucos? Porque muitos não têm condições financeiras, sociais, emocionais, seja lá o que for, de poder ir para Jerusalém 3 vezes ao ano, para cumprir este mandamento. Então, Roberto, o mandamento se desfez? Não, o mandamento não se desfez. Não sou eu que estou dizendo isso, é o profeta Isaías. O mandamento não se desfez, a prática da peregrinação está adormecida para muitos, mas a prática da peregrinação não é o princípio maior estabelecido na festa de Pêssego, não é. A peregrinação é apenas uma consequência do que vai vir, do princípio que está por trás de Pêssego. E o princípio que está por trás de Pêssego não é você comer uma matizá. O princípio que está por trás de Pêssego não é você peregrinar para Jerusalém. O princípio que está por trás de Pêssego é um só. É um só. É aclamar a volta do nosso Mashiach. Esse é o princípio maior por trás de Pêssego. A cada vez que você e eu celebramos Páscoa, a cada vez que os povos celebram Páscoa, nós celebramos um dia menos do retorno do Mashiach. É isso que Isaías fala. Paulo, ao escrever aos irmãos de Colossos, ele traz a evidência, o cumprimento deste mandamento, mas ele mostra que o que nós estamos cumprindo hoje é apenas sombra do que vai acontecer quando Yeshua HaMashiach voltar. Quando ele vir governar Jerusalém como rei, segundo a ordem, como rei, como sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Isso é sombra, irmãos,
O que nós celebramos aqui é sombra. Toda festa que nós celebramos aqui é sombra da maravilha que vai acontecer no retorno do Mashiach. E Paulo diz assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ninguém vos julgue por causa dos dias de festas, ninguém te julgue pela lua nova ou pelos sábados, porque isso tudo é sombra das coisas, da realidade que se cumprirá no Mashiach. Isso quer dizer que nós não temos que cumprir? Não, pelo contrário, nós temos que cumprir para que os dias sejam abreviados. A igreja está se distanciando, a igreja está se distanciando, e quanto nós temos clamado: Senhor, abrevia o tempo do teu retorno, porque senão até os justos se perderão. Nós estamos clamando isso, as igrejas clamam por isso, Israel clama por isso, judeus clamam por isso, mas nós estamos se distanciando, porque estamos largando aquilo que é importante, estamos deixando de lado aquilo que é o mais importante, o princípio estabelecido em cada festa. Deus instituiu as festas e instituiu junto com elas um calendário que, se você... Estou vendo o irmão falando. Um calendário, irmãos, que, se você for ver, marca terminantemente todos os dias, todos os tempos estabelecidos. É o calendário de Deus. Como que nós podemos mudar? Hoje temos dentro da igreja festa de tudo quanto é tipo. Há igrejas que festejam até cowboy, o dia do cowboy. Irmãos, não é para rir, é para chorar, porque nós estamos se distanciando do que é real e verdadeiro. Ou nós cumprimos o que está estabelecido por Deus, ou nós brincamos com Deus. A coisa é séria. A coisa é séria. E quando eu vejo irmãos falando bem assim: nossa, essa festa de Pessa é uma festa muito prolongada, é uma festa muito cheia de ritual, muito cheio disso e daquilo. Quando eu ouço o irmão falando isso, eu não entro em contradição com ele. Eu não entro. Eu deixo ele falar, é o que ele está entendendo. Mas, irmão, você está cumprindo um dia a mais da vinda do retorno do Mashiach. Pensa nisso. Pensa nisso. Isaías é um livro, todos nós sabemos que é um livro messiânico, né? Ele tem uma conotação messiânica, mais do que qualquer outro livro profético. Isaías é o livro profético que mais fala do Mashiach. Mas só na Brit Hadashah, no Novo Testamento, ele é empregado, ele é aplicado 419 vezes. Ele é o livro mais empregado por Yeshua, livro profético. Tanto é que Yeshua, quando estava na sinagoga, ele foi ler a Haftará, e ele caiu justamente no livro de Isaías, e disse assim: hoje se cumpriu essa profecia. E olha o que o livro diz, que o profeta Isaías diz. Como que acontecerá essa realidade de retorno do Mashiach? Isaías 11, diz assim: do tronco de Jessé brotará um rebento. De quem nós estamos falando? Do rei Davi? Nós estamos falando do rei Davi? Não, nós estamos falando de Yeshua, que veio da linhagem de Davi.
que veio da linhagem de Jessé, então o profeta diz: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Irmãos, nós estamos ou não estamos precisando de renovo? Nós estamos precisando que esse renovo brote o mais rápido possível. E quando eu falo desse renovo brotar, eu falo da sua volta. E o profeta continue: repousará sobre ele 7 espíritos: o espírito do Senhor, o espírito de sabedoria, o de inteligência, o de conselho, o de fortaleza, e o espírito de conhecimento e o espírito de temor do Senhor. Deleitar-se-á ele do temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos teus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça os pobres, e repreenderá com equidade os sábios, os mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o ímpio. A justiça será o cinto dos seus lombos, e a verdade o cinto dos seus rins. Naqueles dias, aí o profeta vem e fala: naquele dia, naqueles dias que em Yeshua voltar para reinar em Jerusalém, a glória, né, pastor? A glória. Naquele dia, o profeta diz: naquele dia perguntarão pela raiz de Jessé, posta por estandarte aos povos, e o lugar do seu repouso será glorioso. Naquele dia, o Senhor tornará a estender a sua mão, para adquirir outra vez os restantes do povo de Israel, que estão espalhados pelo mundo, para que possamos fazer todos a peregrinação para Jerusalém. O que nós não podemos fazer hoje, nós faremos naquele dia. Peregrinaremos para Jerusalém, para ir adorar o rei, o grande rei. E o profeta continua: naquele dia eu tomarei o restante do povo que restarem da Assíria, do Egito, de Pátrios, da Etiópia, de Elão, de Sinear, de Amate, das ilhas do mar, de todas as nações. Levantará um estandarte entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel, e os dispersos de Judá, e congregarão desde os 4 cantos da terra. É para isso que nós festejamos Pessa. É para isso que nós festejamos Sucote, Shavuot, para que possamos participar dessa glória, de reinar em Jerusalém, de festejar em Jerusalém. Quando eu vi o pastor José Maria falando assim: como foi, Zé, que você falou? Se não for ano que vem, fala para mim. Fala que eu falo bonito. Leishaná, Rabaá, Yerushalayim. Ano que vem em Jerusalém. Quando ele diz isso, ele está profetizando. Quando ele diz isso, ele está profetizando com a sua boca, que ele quer estar em Jerusalém. Porque ali o nosso rei reinará para toda a eternidade. É para isso, irmãos, que nós celebramos Pessa. Celebramos para um dia menos desse retorno. Celebramos para ter um dia mais para adorar o nosso Rei. Isaías não para por aí. No capítulo 12, que está na nossa Haftará, no capítulo 12, Isaías diz que neste dia, nós cantaremos um cântico maravilhoso, um cântico que hoje nós cantamos de uma forma, mas lá nós cantaremos em glória, lá nós cantaremos aos prantos, porque você poderá ter a oportunidade
de poder adorar o Deus vivo em Jerusalém. E nós cantaremos assim. Isaías diz: naqueles dias dirás, graças te dou, ó eterno Elohim, graças te dou, ó Senhor, ainda que tirastes contra mim, ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolastes. Certamente Deus é a minha salvação, confiarei e não temerei, o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis águas das fontes da salvação, e direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos, e contai quão grande é o seu nome. Contai quão grande é o seu nome. Cantai ao Senhor, pois fez coisas grandiosas. Saiba-se isso em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, ó habitante de Jerusalém, pois grande é o Santo de Israel no meio de nós. Grande é o Santo de Israel no meio de nós. Então, se você algum dia colocou algo dentro do seu coração contra essas festas bíblicas, tire isso, meu irmão, tire isso, e celebre com toda a sua força, com todo o seu poder. Ame essas festas, porque você está amando o teu Deus. Ame essas festas, porque você está amando aquele que te criou. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos encha com a tua graça e com a tua misericórdia, para que possamos celebrar em Jerusalém o mais rápido possível, para que possamos peregrinar para Jerusalém, todos nós, juntos, pobre, rico, gentio, judeu, todos juntos, celebrando em Jerusalém a glória do nosso Deus, através do Rei, do grande Rei, Yeshua HaMashiach.